Olá, vamos para mais uma aula, resolvendo exercícios. No caso, esse aqui é o quinto exercício da primeira lista de exercícios iniciais de programação, utilizando a linguagem de programação C++ ou C puro, também alguns comandos são em C puro. E meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e eu peço que vocês continuem comigo nessa lista de exercícios, lembrando o seguinte: o conteúdo é cumulativo. No exercício número 4, eu resolvi uma questão relativa falando com repetição. Agora vamos continuar resolvendo questão de repetição e mais para frente vamos utilizar outras estruturas de repetição, além do próprio for que eu já comentei. Então, dê uma olhada nos vídeos anteriores que tem dentro deste canal com diversos outros exercícios de diversos níveis. Então vamos lá, para o enunciado dessa questão número 5. Primeiramente, eu peço que vocês acompanhem a leitura aqui embaixo, dentro da descrição do vídeo. Faça um programa que faça a multiplicação de dois números utilizando somente soma. Então, quando nós éramos mais novos, a gente aprendeu a fazer multiplicação através da soma. Eu vou explicar para vocês aqui essa teoria enquanto eu abro o CodeBlocks aqui. Então pode abrir o seu CodeBlocks também. Quando nós éramos pequenos, nós aprendemos o seguinte, que por exemplo, 2 vezes 3, na verdade é 2 mais 2 mais 2, ou seja, 2 mais 2 mais 2, ou seja, 2 somados 3 vezes. Então, o terceiro número poderia ser quantas vezes o primeiro vai ser somado. Eu poderia pensar desse jeito ou o contrário. Então fica a critério nosso a gente trabalhar do jeito que a gente quiser. Sabendo o seguinte, programa que faça multiplicação de dois números usando somente soma, nós precisamos utilizar uma limitação, porque até então eu não vou conseguir fazer somente soma para dois números reais, certo? Um deles pode ser real, o outro não. A gente vai demonstrar isso daqui. Então vamos lá, como sempre, criando um arquivo novo projeto, certo? O novo projeto a gente vai vir em Console Application, C++, escolher o nome do projeto. Como nós estamos na primeira lista de exercício, e esse é o exercício número 5, vou colocar x15. Novamente, aconselho fortemente que cada um dos exercícios seja feito em uma nova pasta. Então vou vir aqui, clico fora, clico nele, confiro que se foi selecionado com o mesmo nome, para próximo avançar e finalizou. Pronto. Ao resolver esse exercício, nós podemos começar o seguinte: faça um programa que faça multiplicação de dois números, utilizando somente soma. Então eu vou pedir para o usuário para ele digitar dois números. Favor digitar dois números. E vou aguardar ele digitar. Vou tirar o NDL para que ele não pule para a linha de baixo. Então, eu poderia fazer aqui, ó, CIN num 1 e num 2. Como eu coloquei no exercício anterior, eu falei com vocês que eu poderia simplesmente colocar um na frente do outro, ou ainda como nos primeiros vídeos, eu coloquei aqui CIN num 1, num 2, daria quase no mesmo, certo? A diferença é que nesse caso aqui, se eu coloco CIN num 1, num 2, necessariamente o ideal é que eu digite um número, dê Enter, digite outro número, dê Enter. Se eu colocar aqui, eu posso dar um espaço entre eles. Eu digito o primeiro número, dou um espaço, outro número, dou Enter e ele já pula por debaixo. Ou seja, já continua o meu programa. Até então nós pensamos o seguinte: eu quero pegar o primeiro número e o segundo número. Eles, vou declará-los até então de tipos inteiros, no 1 e no 2. Para facilitar a nossa vida, depois a gente pensa um pouco e conversa sobre aquilo que eu conversei quando estava abrindo CloudBlocks. Como eu comentei com vocês, eu vou pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que 2 vezes 3, no caso, vezes a multiplicação, o símbolo de multiplicação dentro do CodeBlocks, dentro da programação C++, é um asterisco. 2 vezes 3, na verdade, é o quê? É 2 mais 2 mais 2. Tudo isso, todo esse trecho somado 3 vezes, certo? Então, como é que eu faria isso? Isso aqui dá para a gente poder saber 2 mais 2 mais 2 é 6, certo? Esse aqui é só a prova que a gente poderia fazer. Então, como eu posso fazer isso daqui? Vou só dar o comentário aqui.
Só comentar o nosso código, só para a gente poder não esquecer. O primeiro número e o segundo número. O segundo número é quantas vezes o primeiro vai ser somado. No caso nosso, por escolha nossa, minha, que eu vou colocar aqui. Sabendo o seguinte, eu não posso simplesmente falar aqui que o usuário nesse segundo número ele vai digitar 3. Porque eu não sei quantas vezes, qual número ele quer que seja multiplicado, consequentemente, quantas vezes eu quero somar o número 1. Por eu não saber quantas vezes eu tenho que fazer algo que é repetido, que seria 2 mais 2 mais 2, vamos supor que seja 20 vezes, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 20 vezes. Então é algo que demora muito tempo e é uma repetição. No exercício anterior falamos sobre repetição e esse aqui também consiste em repetição. Nesse caso, uma pergunta. Na aula passada eu fiz a pergunta e nesse aqui também eu vou fazer essa pergunta. E a maioria dos vídeos eu vou fazer essa mesma pergunta. No caso nosso, eu sei, assim que eu digito os dois números, no 1 e no 2, eu sei quantas vezes o primeiro vai ter que repetir? Sim ou não? Sim, a resposta é sim. Se eu sei quantas vezes o primeiro vai ter que repetir, que é o que? 2 vezes 3, eu digo que quando a pessoa digita 2 e a pessoa digita 3, eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro número vai ser somado 3 vezes. Então, automaticamente eu já sei quantas vezes eu quero que repita. Portanto, o ideal que eu utilize o for. Como que é o for? O for é uma estrutura de repetição que é separada em 3 termos. O primeiro termo é a inicialização. O segundo termo é o teste. E o terceiro termo é o incremento. Então, temos que pensar o seguinte. É um número que eu vou andar ele diversas vezes e eu tenho que testar para ver se eu já somei a quantidade de vezes que eu queria. Então vamos verificar aqui. Primeiro, eu vou salvar uma variável aqui. Resultado. Que eu preciso guardar esse resultado em algum lugar para poder mostrar para o usuário qual que é o resultado da operação que ele queria. Como é que eu faço isso daqui? Então vamos lá. Eu tenho que falar o quê? Em teoria, a gente sempre coloca aqui int a variável i. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Se precisar, volte ao vídeo anterior para que você pegue esse conteúdo aqui. Eu pego a variável inteira i. Qual que é o meu teste? Meu teste, na verdade, tem que descobrir onde é que meu i começa. Meu i, geralmente, quando eu estou somando, o primeiro número que eu tenho que somar, meu i é 1. O segundo é 2, o terceiro é 3, então eu vou começar meu i com 1, que geralmente é mais fácil para a gente poder trabalhar. Meu teste é enquanto i seja menor ou igual a qual número que eu tenho que mandar repetir. Quantas vezes eu quero repetir? Repita a primeira vez, repita a segunda, repita a terceira. Como eu sei que eu acabei? Se eu quero repetir 3 vezes, eu verifico. I é 1. 1 é menor que 3? É. Então passo para o próximo. 2. 2 é menor que 3? É. 3. 3 é menor que 3? Não, é igual. Né? Então posso colocar menor ou igual. 3 é menor ou igual a 3? É. 4? 4 é menor ou igual a 3? Não. Então eu tenho que sair daqui nesse caso. Portanto, I menor que num 2. E o meu incremento? Eu tenho que mandar somando quantos? De quantos em quanto? De 1 em 1. Portanto, eu vou colocar o i. Na aula passada eu falei que eu poderia colocar isso aqui, i mais mais. Quer dizer que eu estou andando de 1 em 1. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o resultado. Resultado vai ser igual ao quê? Na aula passada eu expliquei um pouco do conceito da variável acumuladora. Eu vou repetir ele aqui. No caso nosso, eu tenho que trabalhar com a soma. Vamos pensar o seguinte, acompanha aqui comigo. Eu tenho 0. Se eu começo com 0, que é no caso minha variável acumuladora, o meu resultado final vai estar aqui. Eu quero somar 2, 3 vezes. Então é 2 mais 2 mais 2. Mas só que eu preciso guardar esses 2 em algum lugar, que é no lugar desse aqui, onde é que está o espaço do 0. Então eu falo o seguinte, ó, 2.
mais o 0, virou 2. Agora tem mais 2, eu tenho que somar ele 3 vezes, eu já somei uma vez só. 2 mais o 2 virou 4. Então, consequentemente, eu estou trabalhando com 4. Mais uma vez, eu preciso somar a terceira vez. Vou somar o 4, virou 6. Certo? Então, eu já tenho 6 números aqui. Então, consequentemente, eu preciso guardar isso tudo no resultado. E o resultado vai ser somado a qual caso? Eu vou pegar o valor do resultado anterior, porque eu não tinha que pegar esse aqui e somar ele. 2 mais o 0 vai virar 2, depois 2 mais o 2 vai virar 4, depois 2 mais o 4 vai virar 6. Então, por isso que eu tive que guardar sempre o resultado e somar junto com ele. Diferentemente da questão anterior, se você quiser dar uma olhada lá na questão anterior, eu vou somar o resultado a qual número que eu quero que seja somado. No caso, eu não tive que somar 2 mais 2 mais 2 3 vezes? Então, é 2 mais 2 mais 2. Então, eu vou ter que pegar esse 2. Esse 2 é qual das duas variáveis? No 1 ou no 2? Eu falei que é 2 vezes 3. Vou até colocar aqui embaixo, ó. 2 vezes 3, ó. 2 é no 1 e 3 é no 2. Então, eu preciso somar no 1. Já que eu quero num 2 vezes, eu quero somar num 2 vezes o número 1. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. De propósito, eu estou deixando uma coisa lá na linha 8. Alguns que já repararam, pode, se não, dá pausa no vídeo aqui e veja se você consegue perceber o que vai acontecer aqui agora. Vou dar o Cout no resultado. A multiplicação de o resultado da multiplicação ou resultado da multiplicação de num 1 e num 2 é, e eu vou colocar o resultado aqui na frente. Ponto e vírgula. Pronto. O que vai aparecer aqui? Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou colocar 2 e 3. Se o programa estivesse certo, como não está certo, eu vou colocar e vai aparecer, teria que aparecer 6. Só que apareceu um número muito maluco aqui, que no caso apareceu um número de 7 milhões, 7 milhões e 200 mil, certo? Não é isso que eu quero. Por que aconteceu isso? Porque, vou voltar a algo que a gente falou lá atrás na primeira aula. O Cout é o comando que serve para poder imprimir na tela, Cin serve para pegar o que o usuário digitou, int, nesse caso nosso, como eu estou trabalhando com variáveis, eu declaro variáveis, eu digo que essas variáveis existem. Quando eu digo que elas existem, eu falo, ó, estou separando um espaço de memória para elas. No caso, eu estou dizendo, ó, no 1 já tem uma caixinha para o no 1, tem outra caixinha para o no 2, tem outra caixinha para resultado. Mas que valor que está no 1? Eu não sei que valor que está no 2, não sei que valor que está resultado, também não sei. Quando eu falo cin, altero no 1 e altero no 2, então já estou atualizando, ou seja, inicializando os valores de no 1 e no 2. Mas resultado, em nenhum momento ele foi inicializado. Ele começou com lixo e permanece com lixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso dizer quanto é que ele vale de início. Como eu falei com vocês, se vocês lembrarem aqui no exemplo que eu coloquei, eu falei, ó, variável acumuladora, no caso nosso, que eu tenho que ir somando, valia 2, assim, valia 0, acrescentei 2, depois acrescentei mais 2, depois acrescentei mais 2 e virou 6, certo? Então, variável acumuladora de soma tem que começar com 0. Vamos ver por quê? 2, 3. Resultado de 2 e 3 é 6. Então, já deu certo. Só explicando para vocês, algo que eu falei na aula passada, que eu falei para poder guardar isso daqui sempre. 2, no caso que eu estou trabalhando, tem duas formas de trabalhar com variável acumuladora. Variável acumuladora de soma e variável acumuladora de multiplicação. Essa variável acumuladora, que nesse caso meu é resultado, que geralmente a gente usa para armazenar resultado da conta nossa, variável acumuladora de soma, eu devo começar com 0. Por quê? Porque eu não estou adulterando meu resultado. Já começo de 0 e vou acrescentando sempre aqui. Já
Se for uma variável acumuladora de multiplicação, eu preciso que ela comece com 1, porque 1 é o elemento neutro dentro da multiplicação, e o 0 é o elemento neutro no caso da soma, certo? Então, até então, nosso programa está certo. Eu falei 2, 2 e 3, deu 6. E se eu inverter? Desculpa. E se eu inverter? Se eu colocar 3 e 2? Também deu certo. Agora vem a questão. Se eu colocar um número muito grande, por exemplo, 50 vezes 50, ele somou 50 vezes 50, 50 vezes o número 50 e deu 2.500. Está certíssimo. Mas o que eu gostaria que vocês entendam é o seguinte. Tá vendo? Olha só, ele fez 50 somas absurdamente rápido. E faz muito rápido mesmo no computador. Certo? Não testando um programa dentro dos limites de números inteiros, vai conseguir rodar aqui praticamente imediato. Isso não vai ser problema não. Agora eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Eu falei com vocês que esse programa, ele funciona lendo o enunciado. Faça um programa que faça multiplicação de dois números usando somente soma. Eu não falei que os dois números teriam que ser inteiros. Então, um dos dois poderia ser float. Qual dos dois poderia ser float? Vamos entender. Primeiro, float é o quê? São números reais. No caso meu, eu já estou dizendo que o resultado tem que ser float. Se eu quero somar um número real diversas vezes, o resultado, consequentemente, vai ser um número real. Já respondendo a questão, então, qual dos dois números, no 1 ou no 2, pode ser um número real? Pode ser o número 1. Por quê? Vamos supor o seguinte. Se eu tivesse que somar 2,5 vezes 3, vai dar quanto? 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Vai dar 7,5. 7,5. Certo? Mas só tem uma coisa. Como é que eu faria soma para eu poder somar 3, o número 3, 2,5 vezes? Eu vou somar 3, já deu, antes era 0, somei 3, virou 3. Antes era 3, somei 3, virou 6. No caso, vou colocar o 6 assim em libras. Então, 6. E agora, como é que eu vou somar metade do 3? Não tem como eu fazer isso daqui, desse jeito. Portanto, somente o primeiro número tem que ser número real. O segundo número, que é o número 2, que é quantas vezes eu quero repetir, ele não poderia ser número real. Então vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Se eu colocar, vou manter os mesmos 2 e 3, permaneceu 6 o resultado. Se eu colocar 3 e 2, permanece 6 o resultado, mas se eu colocar 2,5, como eu falei numa aula lá atrás, em inglês e no C++, em linguagem C, a maioria das linguagens de programação, se não todas, utiliza um ponto como separador decimal, 2, e eu vou colocar 3. 2,5 vezes 3. Vai dar? 2,5 vezes 3 é 7,5. Agora, de curiosidade, postem aqui para mim o resultado. Eu não vou colocar aqui, mas só que postem para mim o resultado de que se fosse isso aqui, 2,5, 3 e 2,5, o que vai aparecer aqui? Veja o que vai acontecer e mais para frente eu vou explicar isso aqui para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar na internet, vocês já acham a resposta disso aqui, certo? Mas é isso, eu gostaria que vocês, nessa aula, vocês entendessem novamente um pouco sobre a questão de variável acumuladora, nesse caso utilizando soma, mais uma vez reforçando a questão de exercício, utilizando muitos exercícios, a parte de repetição, e dessa vez, diferente da questão anterior, eu falei que eu tinha que utilizar uma variável acumuladora para eu poder somar o mesmo número diversas vezes. Então, eu sempre vou andando com 2, com 2, com 2, com 2, com 2, a vida toda. Essa é a ideia nossa desse exercício daqui. Como eu estou fazendo uma soma utilizando... estou fazendo uma multiplicação utilizando somente soma. Mas é isso, eu peço que você clique aqui no gostei que está aqui embaixo, compartilhe com seus colegas de sala, com seus amigos, caso você se interesse nessa área de programação básica, pessoa que não sabe programação, que às vezes está precisando aprender um pouquinho de lógica, é um ótimo exercício começar dessa parte aqui,
que é uma parte inicial, introdutória, que a maioria das pessoas consegue acompanhar esse tipo de aula. No mais, eu agradeço e peço que vocês continuem visualizando os vídeos aqui do canal e sigam nos demais vídeos dessa playlist, na sequência, certo? Até mais!